Os urubus são uma das aves mais incompreendidas e menos admiradas no planeta das aves. Muitas pessoas têm preconceitos e não gostam deles devido a crenças populares ou à forma como são retratados em filmes. No entanto, agora é a hora de descobrir a verdade por trás dessas aves. Se você deseja saber se os urubus comem outros urubus mortos, se eles caçam ou porque voam por tanto tempo, este vídeo é para você. Se inscreva e ative o sino para receber novos episódios. Muitas pessoas acreditam que os urubus são sujos e repugnantes, o que não é realmente verdade. Essas aves tomam banho sempre que possível e são extremamente cuidadosas com a higiene de suas penas. O urubu preto, que é o mais comum nas cidades, às vezes passa horas limpando suas próprias penas e as de seus companheiros. Nenhum grãozinho de poeira escapa à limpeza. Como eles dependem muito, mas muito mesmo, do voo planado, suas penas de voo precisam estar sempre em boas condições. E sim, alguns urubus comem carne em decomposição e procuram restos de comida em lixões. No entanto, eles têm suas preferências. Pode parecer estranho, mas os urubus preferem carne fresca de animais mortos recentemente em vez de carcaças em avançado estado de decomposição. Portanto, aquele animal recém-atropelado na estrada é praticamente um banquete de luxo para os urubus. Geralmente, os urubus comem carne em decomposição quando não tem outra opção, mas evitam quando podem. Uma questão que confunde muitas pessoas é como os urubus encontram animais mortos. O urubu preto, o urubu-rei, o condor dos Andes e o condor da Califórnia localizam os cadáveres principalmente pela visão. Um experimento até foi conduzido com urubus em cativeiro, revelando que eles não conseguiam encontrar comida escondida, mesmo que ela exalasse um odor forte. Portanto, o olfato não é tão eficaz nessas aves. As únicas espécies de urubus que realmente usam o olfato para encontrar carcaças são as 3 espécies do gênero Cathartes, o urubu de cabeça vermelha, o urubu de cabeça amarela e o urubu da mata, todos presentes no Brasil. Esses 3 urubus são incríveis nesse aspecto. Voando baixo sobre o dossel da floresta, eles conseguem detectar o cheiro de animais mortos no chão da mata. Não é por acaso que eles geralmente chegam primeiro nas carcaças em ambientes florestais como o urubu-rei e o urubu preto não possuem um olfato desenvolvido e em ambientes florestais, eles seguem esses urubus do gênero Cathartes. Você já viu um urubu do gênero Cathartes de perto? Se sim, deve ter percebido a grande abertura que parece uma narina. No entanto, essa não é a narina do urubu. É apenas uma estrutura óssea que protege as narinas enquanto a ave se alimenta. As verdadeiras narinas estão localizadas no interior e um pouco acima dessa abertura. Sempre encontro 3 perguntas muito intrigantes. Uma delas é se um urubu pode comer outro urubu morto. Isso pode parecer curioso, mas geralmente não ocorre. Os urubus, independentemente da espécie, evitam se alimentar de carcaças da mesma espécie ou de espécies similares. Eles parecem evitar tal situação. As razões para isso ainda não são completamente compreendidas, mas há hipóteses. Pode ser para preservar sua própria saúde, evitando a contaminação por doenças do congênere falecido. No entanto, existem algumas situações específicas em que um urubu pode comer outro urubu morto. Por exemplo, se a carcaça estiver tão despedaçada e deformada que nem pareça um urubu, então outros urubus podem se alimentar dela. Outra situação é quando um urubu está extremamente faminto e sem outras opções, nesse caso, ele pode comer um urubu morto. Outra questão, até um tanto sinistra, é sobre os urubus consumirem carne humana. De fato, os urubus podem se alimentar de carne humana e existem registros policiais que confirmam esse fato. No entanto, tal cenário é raro e por várias razões. Primeiro, geralmente enterramos ou cremamos os corpos. Segundo, não é comum deixar corpos expostos ao ar livre para os urubus. Isso ocorre somente em situações criminosas ou em acidentes em áreas isoladas. Outra pergunta frequente é se os urubus caçam. Bem, os urubus são principalmente necrófagos e têm um estilo de vida voltado para essa dieta. Suas patas não são adaptadas para agarrar, e seus bicos não são afiados, exceto no caso do urubu-rei, também conhecido como condor. No entanto, em situações excepcionais, alguns urubus podem ocasionalmente caçar de forma oportunista, embora nada espetacular. O urubu preto, o tipo mais comum,
pode pegar ocasionalmente um pequeno lagarto desavisado, um inseto maior ou até mesmo tartarugas recém-nascidas em praias. Há raros casos de urubus de espécies do gênero Cathartes atacando serpentes, inclusive serpentes venenosas. No entanto, a falta de garras afiadas e bicos fortes nos urubus torna difícil para eles se alimentarem de carcaças de grandes mamíferos, como vacas, cavalos ou até mesmo animais como jacarés. Eles tentam consumir essas carcaças abrindo as partes mais macias, geralmente através dos orifícios do animal morto. Geralmente, a tarefa de rasgar a pele das carcaças mais duras fica para os urubus-rei ou para os carcarás, que não são urubus, mas frequentemente se associam a eles, interessados nas carcaças. Os urubus têm um grande cuidado com a higiene, mas há um fato um tanto desagradável sobre eles que é verdadeiro: uma estratégia de defesa é regurgitar quando estão ameaçados ou capturados por predadores. Eles vomitam pedaços não digeridos, o que é uma estratégia para distrair o predador. Isso pode aliviar o peso do urubu e, surpreendentemente, o predador pode até optar por consumir o conteúdo vomitado. Em relação ao calor, os urubus que habitam o sertão nordestino ou regiões áridas enfrentam um desafio adicional. Eles precisam ingerir água com mais frequência do que as populações em climas úmidos. Isso ocorre porque as carcaças de que se alimentam muitas vezes estão desidratadas e secas. Como boa parte da água é obtida a partir da carne que consomem, se há pouca água na comida, eles precisam procurar fontes de água, como lagos ou poças. Os urubus também gostam de se banhar ao sol. Durante as primeiras horas da manhã, é comum vê-los pousados em um poleiro, com as asas abertas ao sol. Além de aquecer seus corpos, esses banhos de sol também ajudam a eliminar bactérias nocivas adquiridas durante a alimentação. Quanto às bactérias, muitas pessoas me questionam por que os urubus não ficam doentes ao se alimentarem de carne em decomposição. De fato, essa é uma das habilidades mais incríveis dos urubus: eles conseguem consumir carne deteriorada, repleta de bactérias perigosas, sem sofrerem consequências graves. Isso se deve ao fato de o estômago dessas aves possuir um suco gástrico extremamente poderoso, capaz de neutralizar grande parte das bactérias e toxinas presentes na carne em decomposição. É por isso que os urubus podem ingerir até mesmo carne envenenada por serpentes venenosas sem passarem mal. No entanto, é importante ressaltar que eles não são imunes a todos os perigos. Se eles consumirem carne com alta concentração de metais pesados, como chumbo ou mercúrio, ou substâncias antibióticas tóxicas, podem rapidamente perecer. Um comportamento dos urubus que chama bastante atenção é o de passar longos períodos voando no céu. Eles podem ficar girando em círculos por várias horas, quase sem bater as asas, geralmente aproveitando as correntes de ar ascendentes. Essa técnica de voo é usada quando estão em busca de carcaças ou simplesmente para se deslocarem de um lugar para outro. Agora, se você já ouviu a história de que os urubus voam alto para facilitar a digestão, saiba que isso é um mito. Os urubus são aves fascinantes. Eu os vejo como uma verdadeira equipe de limpeza da natureza, pois, devido aos seus hábitos necrófagos, ajudam a evitar a propagação de doenças, eliminando bactérias que poderiam adoecer ou até mesmo matar diversos animais. E então, você ainda possui alguma dúvida acerca dos urubus? Estou aqui para auxiliar. Caso tenha alguma pergunta, deixe-a nos comentários, pois posso respondê-la em um dos próximos vídeos. E é isso, agradeço pelo